ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, em nossos dois vídeos anteriores, nós pudemos constatar que, de fato, o grande conflito entre Cristo e Satanás havia terminado com a ressurreição de Jesus, o filho de Davi, o Messias de Israel, que havia então esmagado a cabeça da serpente, conforme a primeira profecia da Bíblia, e que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, e que diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, derrotado no grande conflito contra Jesus, o descendente da mulher, Satanás então volta toda a sua artilharia do mal contra os discípulos e seguidores de Jesus. E nós podemos ver isto, por exemplo, no livro de João, no capítulo 15, versos 18 e 20, que diz o seguinte, eu leio para vocês: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que vós outros me odiou a mim. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. E não foi isso que aconteceu? No livro de Atos, nós encontramos uma descrição vívida da atroz perseguição que os discípulos de Jesus começaram a sofrer logo que Jesus foi assunto ao céu. O apóstolo Paulo, que havia sido um perseguidor dos seguidores da seita do caminho, ele mesmo descreve o seu sofrimento pessoal, agora como perseguido. Ele diz lá em 2 Coríntios 11, nos versos 24 a 27, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos entre salteadores, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Olha, pessoal, o sofrimento e perseguição que o apóstolo Paulo passou até a sua morte. Ele foi decapitado no tempo de Nero. Foi nada mais, nada menos que uma alusão do que os seus compatriotas, judeus, messiânicos ou não, haveriam de passar até que Jesus voltasse. Vejam se algum outro povo passou pelo que os judeus passaram, e tudo por ressentimento e ódio por não ter vencido a Cristo no grande conflito, por Satanás não ter vencido a Cristo no grande conflito. Olhem só, vou dar alguns exemplos. No ano 70, cerca de 1 milhão de judeus morreram quando o exército romano destruiu a cidade e o templo de Jerusalém. No ano 135 da nossa era, durante a revolta de Bar Kokhba, aproximadamente 580 mil judeus foram mortos, 50 cidades e 985 vilas foram destruídas. Em 1096, milhares de judeus foram mortos durante a primeira cruzada, com exceção de alguns poucos que na verdade aceitaram o batismo cristão. Em 1182, os judeus são expulsos da França.
Em 1290, são expulsos da Inglaterra e do sul da Itália. Em 1294, são expulsos da Suíça. Em 1347, milhares de judeus são assassinados porque são considerados culpados pela peste negra. Em 1492 são expulsos da Espanha. Em 1497 são expulsos de Portugal. E para chegar mais perto de nós, de 1939 até 1945, pouco mais de 70 anos atrás, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos durante o Holocausto comandado por Adolf Hitler. A lista de horrores e do sofrimento pela qual o povo judeu passou durante os 2 últimos 1000 anos é praticamente interminável, pois ela, na verdade, continua agora em pleno século XXI. Você ouve falar, por exemplo, em atos anti-britânicos? Em atos anti-germânicos? Em atos anti-brasileiros? Mas em terrorismo anti-Israel você ouve falar com frequência. A pergunta que não quer calar: o que há contra os judeus? Melhor dizendo, por que as pessoas odeiam tanto os judeus? O rabino Jonathan Berns responde a esta pergunta da seguinte forma: eles odeiam os judeus porque Satanás odeia os judeus. E ele tem colocado este ódio nos seus corações. Se pensamos que o antissemitismo, o ódio aos judeus, terminou com a Segunda Guerra Mundial, estamos todos enganados. Vejam o que disse Felix Klein, encarregado hoje, 2019, de questões de antissemitismo do governo alemão. Ele disse o seguinte: não posso recomendar aos judeus aportar o kippá na Alemanha a qualquer momento e em toda parte. Chega a ser assustador, pessoal, que a Alemanha, terra do Holocausto, recomende os judeus a não usarem o kippá, o símbolo da identidade de cada judeu. Para que vocês tenham ideia, entre 2014 e 2019, nos últimos 5 anos, cerca de 30 mil judeus já deixaram a França em direção a Israel. Não são apenas inúmeras nações que se opõem aos judeus, mas há também, pessoal, por incrível que possa parecer, uma quantidade de denominações religiosas, de uma forma até certo ponto velada, mas sim se opõe. Quando a igreja interpreta Gálatas 6,16, atribuindo a si próprio o nome de Israel espiritual, está praticando a teologia da substituição, que na verdade é uma forma de antissemitismo, mas desta vez institucionalizado. Bem, pessoal, com este vídeo nós estamos concluindo um estudo ao qual nós demos o título O Grande Conflito entre Cristo e Satanás terminou, mas ele ainda continua? E eu mesmo pergunto, como assim ele ainda continua? Vamos tirar uma lição do livro de 1 Samuel, capítulo 8? Vamos ler de forma resumida. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel e disseram-lhe: tu já estás idoso, escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Isto desagradou muito a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e lhe disse: atenda o pedido que o povo está lhe fazendo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim. Rejeitar as escolhas de Deus, rejeitar o fato de que Deus escolheu Israel para ser o seu povo eleito, não para a salvação, mas o seu povo eleito aqui nesta terra, é rejeitar o próprio Deus. Rejeitar o povo eleito é rejeitar o próprio Deus, eu insisto nisso. E quando as nações e a igreja rejeitam a Israel e aos judeus,
ainda que veladamente por parte da igreja, estão sim rejeitando o próprio Deus. Como a serpente foi derrotada no grande conflito com Cristo, estes 2000 últimos anos, voltou as suas forças do mal contra o povo eleito de Deus, os judeus. Até quando, pessoal, durará esta situação? Afinal, já se passaram 20 séculos e a promessa de Jesus de que ele voltaria ainda não se concretizou. Por que ainda não se concretizou? Você diria, há muitas profecias a serem cumpridas. E eu te pergunto, outra vez, se o povo eleito de Deus e a igreja estivessem prontos há mais tempo, por acaso Cristo já não teria voltado? Quem é que tem mais interesse em retardar o retorno de Jesus a este mundo? Será que você sabe mesmo? E eu digo para você, é ele mesmo, Satanás. Para isso ele atua junto ao povo eleito de Deus. Jerusalém, Israel está muito afastado de Jesus, do Senhor. E ele atua junto à igreja para que se mantenham entretidos, mas afastados de Deus. É triste dizer, mas por enquanto Satanás tem tido sucesso em manter afastados de Deus tanto a grande parte do povo eleito de Deus como a igreja. E sabe por quê? Tem todo o interesse, Satanás tem todo o interesse em manter esse afastamento? Vamos ver o que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 12, verso 12, eu vou ler só a última parte. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que, o restante do verso acho que vocês sabem, que pouco tempo lhe resta. Porque ele sabe que tem pouco tempo. É exatamente por causa disto. Ele procura manter o povo eleito de Deus e também a igreja dispersos do que realmente importa para a salvação. Até quando? Até que Jesus volte, até quando ele puder. Embora a igreja estude muito o livro do Apocalipse, Daniel, Mateus 24, Lucas 21, que falam dos sinais dos últimos tempos, há uma profecia para a qual a igreja não tem dado a devida atenção, e ela está registrada no livro de Mateus 23, 37 a 39. O verso 37 é de mais conhecido e praticamente é só ele que é abordado para se referir ao lamento de Jesus sobre Jerusalém, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mas o verso 38 e 39 não são muito abordados dos púlpitos aí da igreja, talvez da sua, você que está assistindo a este vídeo, e diz o seguinte, o verso 38 e 39, eis que a vossa casa vos ficará deserta. E 39, declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Apesar de a igreja dar muita atenção ao verso 37, para Satanás o verso que importa de verdade é o 39, e nós vamos repetir de novo isto. Verso 39 de Mateus 23, declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Esta foi uma profecia de Jesus, de que ele voltaria novamente, quando Israel começasse a reconhecê-lo como Senhor, como Messias de Israel. A volta de Jesus, na verdade, decreta o fim da serpente e definitivamente decreta o seu final após a era milenar, após o milênio. Se você não costuma orar por Israel, se você não costuma orar pelo povo judeu, eu te convido, faça isso a partir de agora, para que Deus envie sobre eles
o seu espírito e eles comecem a dizer aquilo que Jesus disse que eles deveriam dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Os cristãos não precisam se preocupar em evangelizar os judeus. Esta obra não é minha, nem é sua, é uma obra do Espírito de Deus. Então você deve orar para que Deus envie sobre eles o seu Espírito, para que eles comecem a clamar, e isso já tem acontecido: bendito o que vem em nome do Senhor. No livro de Salmos, no capítulo 122, verso 6, nós encontramos que orar pelo povo eleito de Deus é um mandamento, pessoal. Você que está acostumado a pensar que só temos 10 mandamentos, eu quero dizer para você que são muito mais do que 10, este é um deles. Diz lá, Salmo 122, verso 6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Você realmente deseja o fim do grande conflito com a volta de Jesus? Tem certeza que sim? Então ore para que eles comecem a clamar, e muitos já têm feito isso. Bendito que vem em nome do Senhor. Quando os judeus começarem a clamar essas palavras, e como eu já disse, isso já está acontecendo, podem ter certeza, a volta de Jesus estará mais perto do que eu e você imaginamos, e o grande conflito finalmente terá terminado. Concluímos o terceiro vídeo desta breve série. E eu quero convidar você a curtir e compartilhar este vídeo. Mais ainda, quero te convidar a inscrever-se em nosso canal youtube.com/Israel é Igreja. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.